É um grande prazer para mim estar aqui hoje na segunda edição do Era Uma Vez América. Nossa entrevistada de hoje é a Luciana Silva, 21 anos de América. A profissão dela, ela é formada em jornalismo e relações internacionais. Aqui ela atua como CEO da empresa dela. A Luciana, minha gente, ela é um pilar da comunidade. Para mim, pessoalmente, ela é uma referência de uma mulher profissional, vencedora, articulada, idônea, generosa. Ufa! Mas ela é isso tudo mesmo e vocês vão atestar esse fato. Eu vou deixar aqui o Instagram da empresa, BR Help Center. Aqui no BR eles oferecem pra gente escola de idiomas, incluindo de português, escola de música, computação e assistência em geral do que vocês precisarem. Luciana e a equipe dela tá disponível para ajudar. E eu vou deixar então Instagram, e-mail e telefone de contato. Vamos prestigiar a nossa querida empreendedora, dentre tantas outras coisas que ela representa para nós. Luciana, é um prazer receber você aqui. O Era Uma Vez América agradece muito a sua presença. Eu que agradeço esse convite especial, mas aí, como você já falou tudo, então a entrevista acabou. Falou muito, muito. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E Luciana, você sabe que eu tenho certeza absoluta que de nós aqui como comunidade, alguém já ouviu falar de você ou já precisou do seu serviço, já contou com você. Então, realmente isso é muito importante. Mas a gente sabe muito pouco sobre você, assim, a gente só sabe do mito, da empresária. Conta mais pra gente quem é a Luciana. Ficou muito responsável agora, né? O mito aí ficou muito... eu diria que... Bom, essa pergunta certamente ela deveria ter tirada, viu? A gente falar da gente mesmo não é cruel. Humilde ainda por cima, gente. Mas é porque eu acho que eu me definiria como uma pessoa talvez alegre na maioria do tempo, bem-humorada, calma, pelo menos na maioria do tempo. Mas eu acho que eu sou mesmo mãe e avó. Sabe? É o que eu amo mesmo, ser mãe e avó. Ai, que lindo. E o Brasília Help Center, Luciana, eu sei que é um motivo de orgulho para você, mas é para nós também, né? Porque só o fato de você estar aqui, de você ter chegado, né, esse patamar, nos incentiva e mostra a todos nós que a gente também chega lá, se quiser, né? E o Brasília Help Center, como que ele nasceu? Como que foi essa caminhada sua que te trouxe até aqui? Na verdade, ele nasceu quando eu vi a necessidade que as pessoas tinham de procurar um lugar para resolver os problemas, seja ele qual for, tá? Para fazer uma ligação, ou teve um membro da família detido, ou eu fiquei doente, e onde é que eu vou? O que eu faço? Porque quando você chega aqui, a gente chegou num mundo novo, uma cultura nova, a língua diferente, então você realmente está perdido. Nós ficamos perdidos, todos nós. Quando chegamos aqui, nós ficamos perdidos. Então, e um lugar que o imigrante vai muito são nas igrejas. Eles confiam muito nos padres, né, nos pastores. E eu falando com um amigo meu, que era o padre Daniel, que era o pároco da época aqui da Igreja Católica, ele também via os mesmos problemas. Então eu disse para ele: padre, a gente precisa de um espaço onde as pessoas possam vir procurar a gente e saber onde é que pode vir resolver um problema, para a gente dar assistência para eles. E ele me ligou no próximo dia e me colocou diante de uma sala de mais ou menos uns 10 por 10 pés e me disse: aqui agora é o seu novo local de trabalho e esse é seu escritório. Então eu fiquei um pouco em choque, porque eu nem estava muito preparada para a coisa, era só uma ideia, né, uma discussão. Mas dali em diante eu comecei a trabalhar um dia na semana, 2, 3, de repente a gente estava trabalhando todos os dias, mais pessoas vieram para ajudar e depois de 1 ano e meio, então a gente decidiu que já era hora de vamos procurar o nosso espaço, porque a paróquia já ajudou muito a gente, né, 1 ano e meio, então vamos agora procurar voo e aqui a gente está agora.
depois de 10 anos. Luciana, e quando a gente conversa com você assim, bebendo dessa fonte sua, é visível, né, a olho nu, que você tem orgulho e que você se realiza na direção do BR Help Center, que é, né, um centro de ajuda à comunidade que orienta, que ajuda, desempenha também esse trabalho social, né, de realmente chegar ali onde a pessoa está precisando, né, e está necessitando desse amparo, né. E o que você diria, né? Não precisa ser uma coisa só, mas o que você vê ali que é um divisor de águas do Brasília Help Center, onde efetivamente ele conseguiu chegar nessa margem de ajudar? Como você disse, uma questão só seria injusta. Nós tentamos durante esses anos fazer uma conexão entre a comunidade brasileira e a comunidade americana. Mostrar para a comunidade brasileira que ela pode sim fazer parte dessa comunidade junto com a americana e ser uma comunidade só, e ao mesmo tempo mostrar para a comunidade americana que nós viemos para cá não para roubar nada, não para pegar nada de ninguém, mas para agregar ao que eles já têm de bom, né? Então a nossa comunidade é uma comunidade muito bonita e essas qualidades que a gente tem faz parte, é obrigação nossa de mostrar que nós somos uma comunidade que pode sim fazer a diferença, que pode sim agregar aos americanos e fazer da nossa cidade uma cidade melhor a cada dia e celebrar isso juntos, né, como uma comunidade só, não como comunidade brasileira, comunidade americana e outras comunidades separadas, mas uma comunidade só. E através disso, como eu disse, a gente adquiriu uma amizade especial com setores, por exemplo, como o hospital local, né, o departamento da polícia, a prefeitura, as escolas públicas, o governo, né, então o governo do estado. A gente tem essas conexões, mas eu não diria conexões, a gente tem essa amizade para trabalhar em conjunto para que a coisa dê certo. E Luciana, eu tenho certeza que você já deve, né, 21 anos de jornada, 10 anos de empresa, você já deve ter feito um balanço, assim, né? Tem aquele momento que a gente olha para trás, só pesa o que passou e dali você filtra e fala, pô, né, cheguei aqui, né? O que ficou, Luciana, de recompensa? Quais são as maiores recompensas que você colhe hoje do fruto do seu esforço árduo e contínuo? Recompensa, uau, muitas. Quando você vê no meio da tarde, por exemplo, chegar uma bacia com um pão de queijo, sabe, fresco, ou um bolo ali que foi feito especialmente para você, você vê que aquele agradecimento, porque a pessoa ela não está te pagando por alguma coisa que você fez, ela está te agradecendo por alguma coisa que você fez, né? É diferente você trabalhar porque você ama ajudar as pessoas e você não colocou o dinheiro na frente, apesar de a gente precisar, né? Mas você decidiu não colocar o dinheiro na frente, do que você simplesmente prestar um serviço e ser pago pelo serviço, né? Aqui a gente não presta o serviço para ser pago, a gente está aqui para realmente auxiliar no que a pessoa precisar. Então, quando você recebe um pagamento dessa espécie, né, um bolo no meio da tarde, esse agradecimento, eu acho que talvez para mim a maior recompensa, porque a pessoa realmente pensou em você, ela agradeceu você, ela saiu daqui, terminou o trabalho, mas o coração dela tem alguma coisa ainda mais a dizer, né? E Luciana, se você pudesse, né, dar um conselho para quem quer mudar, quer mais, tá a fim de melhorar, quer sair daquela zona de conforto, quer empreender ou quer melhorar de alguma maneira, né, a vida dela e das pessoas que a cercam, por onde começa, Luciana? Qual que é o primeiro passo? Eu acho que tudo começa no eu quero, né? Eu quero, por exemplo, o médico não amanhece, ele não dorme hoje, amanhã ele amanhece médico. Ele quis ser médico, ele foi para uma faculdade, ele estudou e hoje ele é um médico. Então, eu quero e eu vou fazer. Talvez não seja tão fácil para você quanto foi para mim ou vice-versa,
Mas a partir do minuto que você diz eu quero, você tem que trabalhar para que aquilo aconteça. A oportunidade, talvez ela não tenha a mesma facilidade de uma pessoa para outra, ela difere, né, as facilidades, mas a oportunidade deve ser de todos. A gente tem que querer. Primeiro, eu quero. E vou trabalhar para que a coisa aconteça. É isso aí. E assim, é o que a gente falou aqui, né? E aproveitar, né, quem veio antes, né? Entender que hoje tem um atalho, né? Alguém passou antes e pavimentou o caminho, pôs um asfaltinho ali, então dá pra gente que tá vindo agora, né, há pouco tempo, assim como eu, né, que tem muito pouco tempo que eu tô aqui, pegar esse caminho do meio, né, aproveitar o que vocês fizeram por nós, o que vocês passaram, né, que a gente não passou, que hoje é infinitamente mais fácil, né, então aproveitar isso que hoje em dia, né, quem sabe eu ainda posso trabalhar com coisa que eu gosto, que maravilha, né, de quebra ainda ajudar alguém, podia ser melhor. Eu não gosto de palavra da moda, mas ela é tão empoderada, né, e transmite pra gente essa confiança, né, que a nata nela, mas você também teve a sua jornada, né, você também teve um recomeço. E falando sobre isso, né, sobre recomeçar em um país estrangeiro, que é muito da proposta do Era Uma Vez na América, qual que você acha, no seu caso, que foi a maior dificuldade de migrar, de recomeçar a vida? A maior dificuldade do imigrante, com certeza, 100%, é deixar a família para trás. Você deixou sua raiz, você deixou ali a metade, né, de você para trás. Então, essa, sem dúvida, ela tem que ser descartada, é uma dor que ela está ali do lado e ela é de cada um. Independente de onde você vai migrar, de onde para onde, a questão de você deixar a família para trás, ela é com certeza a pior de todas. Essa sensação que a gente não pertence, porque você arrancou a raiz, né? Então até que ela nasce, cresce, né, e vira uma árvore frutífera, é um processo, né? Não é fácil mesmo, você tá certo. Mas como eu disse antes, assim, os primeiros anos, né, eu chorei por 2 anos. Então você tem que decidir onde é que você quer chegar, né? Você quer continuar chorando e não fazendo nada, ou você quer dar uma oportunidade para uma coisa que talvez está bem próximo de você, uma oportunidade nova de vida, né? Eu levantei a cabeça, voltei para a escola e tentei decidir dar uma oportunidade nova para a vida. Então, essa oportunidade, ela não está só para mim, ela está para todos nós, depende de como é que a gente vai querer encarar essa oportunidade. Aquele sofrimento, aquele choro lá dos 2 anos, eu não choro mais todos os dias, mas ainda depois de 21 anos eu choro muito. Ainda dói, né? Ainda vai dói doer, muito, né? Muito, vai doer sempre, vai doer sempre. É aquela máxima, né? Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram de você. É uma verdade, né? Então, gente, foi um grande prazer estar aqui com a Luciana. A Luciana é uma perna, é um braço, tá? É o pescoço. Vocês dão o nome da parte do corpo que vocês quiserem, mas ela é um pilar para a comunidade, um esteio. Então, assim, muito obrigada, Luciana, por ter confiado a sua história a nós. Muito obrigada. Eu vou reiterar os meus sinceros agradecimentos por você estar aqui e fazer parte dessa história e deixar a sua marquinha aqui no Era Uma Vez América e mostrar para nós, com a sua trajetória, que é possível. Sim, é possível vencer e leia-se vencer. Realizar os seus objetivos, ajudar outra pessoa, ser forte e principalmente ir pelo caminho certo, né? O caminho que dignifica, que traz aquelas recompensas que você disse que não tem preço, né, Luciana? Não tem. E o Era Uma Vez América, Luciana, preparou uma singela surpresa para você. Eu gostaria que você assistisse. Vamos ver o que a Luciana acha. Pode clicar ali no play. Oh, meu Deus. Tô fazendo esse vídeo só para te agradecer. Eu sei que a senhora fez muita coisa para mim, deixou a família. É uma coisa que eu nunca poderia fazer. Eu sei que é uma coisa muito difícil, mas no final do dia a
a senhora abriu caminhos para mim e portas que eu nunca conseguiria abrir sozinho. Além de tudo, a senhora sempre estava aí para mim, nos meus problemas, nas minhas derrotas, nas minhas vitórias. Tudinho a senhora estava aí do meu lado e não tem nada mais especial para mim do que você. Eu sei que o sacrifício é muito difícil, mas hoje eu estou aqui quase formando para ser um advogado e tudo isso nas costas de você e do meu pai. Eu te amo muito e para sempre. Eu sei que você faz tudo para mim, pra gente conseguir uma vida melhor. E eu te amo muito. Te amo muito, vó. Que cruel! Ai, que coisa mais linda! Muito, muito, muito obrigada, muito obrigada. Vocês curtem, compartilhem, deixem o seu like ou o seu dislike, também é feedback, a gente quer realmente, estamos interessados se vocês estão apreciando o conteúdo. Comente, compartilhe e vamos levar esse excelente conteúdo. É importante, nós que estamos aqui, os que vieram primeiro, tem muito para dividir com vocês e vai ser uma honra e um prazer para mim fazer chegar essa história a todos vocês. Obrigada!